E agora a gente vai para a nossa última palestra do simpósio. Eu convido o Marcelo Chagas para estar conversando com a gente. O Marcelo é o fundador do canal Engenharia Sem Fronteira e ele vai compartilhar um pouquinho agora do conhecimento dele com a gente. Olá, boa noite, tudo bem? Oi, Marcelo, boa noite, tudo bem com você? Tudo ótimo, vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Tudo certo. Beleza. Bom, Marcelo, eu queria, te dar as boas-vindas aí ao nosso simpósio, fechar com chave de ouro o nosso evento, e queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre suas experiências. Beleza, vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Chagas, eu sou engenheiro civil de formação, eu sou professor no Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Santa Luzia, também dei aula em Congonhas, dei aula no Senai de BH, no Senai de Arcos, então eu atuo também como professor, eu tenho uma empresa de construção civil, de engenharia e construção civil, e também atuo na área de investimento, eu tenho aí um curso na área de finanças pelo Sebrae e tenho meu canal também, Engenharia Financeira, no YouTube. E aí, desde quando eu comecei a investir, eu tenho trazido alguns assuntos sobre investimentos, porque a maioria das pessoas não tem esse conhecimento e a maioria das pessoas que estavam próximas a mim também não tinham. E aí eu associei tanto a eu ser professor e também investimentos, então eu resolvi criar esse canal para levar um pouco mais de educação financeira para as pessoas. E, Marcelo, você poderia agora contar para a gente um pouco quais que são suas visões sobre a educação financeira, da importância dela, principalmente para o nosso público que está nos assistindo, tanto nós enquanto alunos, quanto na vida de qualquer outra pessoa, né? Você poderia falar um pouco sobre isso para a gente? Claro. Eu costumo falar o seguinte: na escola a gente aprende o que é uma mitocôndria, o que é mitose, o que é meiose. A gente decora até as falas de Dom Pedro, né? Principalmente no dia 19 de janeiro, que foi o dia do fico, né? Eu lembro disso até hoje. Então, eu, particularmente, tive que decorar isso, decorar a fala de Dom Pedro. Beleza, é importante, mas nem todas as pessoas usam esses conteúdos no dia a dia. Agora, e dinheiro? Será que as pessoas usam? Todo mundo usa o dinheiro no dia a dia. Só que a gente não aprende sobre educação financeira, sobre finanças pessoais, sobre declaração de imposto de renda. Então, não é que não devemos ter outros conteúdos, mas também deveríamos ter educação financeira na escola. E por isso, mais da metade dos brasileiros tem dívida, mais da metade dos aposentados não vivem com a aposentadoria, né? Eu digo viver e não sobreviver. Então a gente tem esse problema crônico, cultural, de as pessoas não terem educação financeira. E aí eu tento, vocês aqui com essa iniciativa do simpósio, já há um bom tempo também com o Sinvest, eu acompanho vocês aí já tem um certo tempo também, são iniciativas que fazem exatamente as pessoas despertarem. E aí eu já antecipo até uma das frases que eu sempre falo, que é o seguinte: todo investidor, ele comete alguns erros no meio do caminho. Ninguém investe 100%, ninguém acerta 100%. Mas o maior erro de todos os investidores é não ter começado mais cedo. Todo mundo que começa a investir sempre fala: nossa, Marcelo, por que eu não comecei antes? Se a gente pegar aí os maiores investidores de todos os tempos, os caras normalmente são velhinhos e começaram cedo, né? Porque o investimento ele dá certo no longo prazo. E aí a gente, infelizmente, não tem essa educação financeira necessária, nem na escola, nem na família, né? Muitas vezes eles são até contrários. Mãe, eu vou começar a investir na bolsa de valores. E aí já vem aquele pensamento: nossa, mas eu vi na televisão uma vez que o cara perdeu não sei quanto, né? E aí acaba que a gente, em vez de ser influenciado positivamente, a gente é influenciado negativamente, né? Então, essa iniciativa que vocês estão fazendo é extremamente positiva. Eu espero que tenham novos simpósios, né? O 2, o 3, o 4, assim por diante, para justamente levar essa educação financeira, porque todo mundo trabalha com dinheiro, né? Todo mundo necessita dessa educação, só que nem todo mundo sabe realmente controlar suas finanças. Marcelo, muito dentro do que você falou, você teria uma dica para quem pretende começar a investir, principalmente porque a parte da educação financeira é muito importante para quem vai investir, né? Ter um Esse, planejamento, ter uma reserva de emergência. Você poderia falar para a gente um pouco?
Exatamente. É o seguinte, pessoal, eu gosto de contar como eu fiz, tá? E até respondendo aí a duas perguntas ao mesmo tempo. Eu trabalhava, sempre trabalhei e tinha meu dinheiro na poupança, assim como a maioria das pessoas, tá? Aí, um certo dia, eu vendo acho que era uma música no YouTube, veio uma propaganda para mim sobre investimento, e eu falei, cara, eu acho que eu vou ver isso aqui. Foi bem aleatório, tá? Não foi através de um simpósio. E aí eu comecei a assistir, comecei a me interessar, e aí eu vi que realmente era algo possível. Porque quando a gente fala em investimento, as pessoas imaginam algo bem distante delas, né? Então, eu vi que era possível e plausível para mim. E aí eu comecei a ler livros, comecei a estudar, e aí foi o conhecimento que me fez realmente ter esse start. Então, a primeira dica que eu dou é conhecimento, tá? Não é clichê, é conhecimento realmente. O conhecimento, ele te leva a patamares que você demoraria anos para conseguir. Eu até tive uma dificuldade, porque eu comecei já tem alguns anos, e hoje a gente tem inúmeras possibilidades. Mas quando eu comecei, a gente não tinha tantas pessoas que falavam sobre investimentos. Então, eu demorei um certo tempo para começar a pegar realmente a prática ali, tá? Eu demorei mais ou menos 6 meses. Foi o tempo que eu falei, agora eu estou pronto realmente para investir. Então, o que eu fiz? Eu procurei conhecimento, tá? Muito, muito, muito. E eu era assim, eu ia tomar banho, pegava meu celular, colocava um vídeo ali e ficava ouvindo, tá? E aí eu também comecei a investir. Porque não adianta você ficar só estudando, estudando e não começar. E aí eu sempre falo que meu primeiro investimento foi uma ação da Ambev. Eu comprei uma ação da Ambev a R$ 16. Foi o meu primeiro investimento. E eu fiz isso, R$ 16 que eu gastei, tá? Não foi muito dinheiro, não. E fiquei um mês só observando ela. Então eu via como que funcionava, subia um pouco, caía um pouco. Depois de mais um mês, eu comprei uma ação da Lojas Americanas, depois eu comprei uma de Magazine Luiza, e aí eu fui entendendo. Depois de 6 meses que eu comecei a investir pesado. Esse dinheiro que eu tinha na poupança, eu comecei a transferir para minha corretora para realmente começar a investir, tá? E antes de continuar, talvez eu fale alguma palavra que vocês não saibam, inclusive foi até uma discussão que eu tive com o pessoal aqui, né? Saber qual o nível de vocês. Se vocês puderem colocar aqui no chat também, qual o nível de conhecimento vocês têm em investimentos? Porque essa palestra ela seria direcionada para justamente suprir essa necessidade. Não adianta eu falar de algo muito avançado e vocês não terem o básico, né? Então, já coloca aqui para mim, qual é o nível de conhecimento de vocês com investimentos? Porque a gente tem um caminho muito grande. Teria palestra aqui para 5 dias direto só de conteúdos. Então, a gente depois, com as respostas de vocês, eu vou até direcionar mais sobre os nossos conteúdos, tá? Mas a dica é essa: conhecimento, buscar conhecimento, tá? E tem conhecimento gratuito demais. Tem canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, tem páginas no Instagram, eu tenho um grupo no WhatsApp que a gente troca ideia. E aí tem conhecimento pago também, né? Você pode comprar um livro, fazer um curso, enfim, cada um pode fazer da maneira que acha mais fácil, tá? Mas eu tive uma dificuldade que foi a seguinte: eu digitava no YouTube, como começar a investir? Aí chegava um vídeo falando de algo extremamente complexo, que eu nem sabia o que era. Depois, um outro vídeo falando lá no início. Então, acaba que fica um pouco descorrelato as coisas que vocês começam a assistir. Então, o que eu fiz? De vez em quando eu faço a Semana do Investidor Iniciante. Aí eu pego desde o início, quais os primeiros passos, o que é isso, como que escolhe a corretora, como que analisa um fundo imobiliário, como que analisa uma ação, para ter essa linha de raciocínio, porque senão você fica perdido. Vê um conteúdo muito avançado, depois um conteúdo lá atrás. Então, eu fiz isso também, para realmente direcionar as pessoas. E quem quiser depois também participar do nosso grupo, fique à vontade, é só me mandar uma mensagem lá no Instagram que a gente consegue colocar vocês, tá? Mas é isso, conhecimento e colocar em prática também. Marcelo, depois se você puder, compartilha com a gente. O pessoal até manda aqui no chat também esse grupo. Eu acredito que muitas pessoas vão ter interesse. A gente tem uma pergunta aqui do Vitor Rabelo. Ele perguntou se nessa sua jornada, né, de educação financeira, qual que é a coisa que você acha mais difícil de explicar para as pessoas? Inflação, CDI, juros compostos, balanço, e se teve alguma dessas que te marcou? O mais difícil que eu acho é colocar na cabeça das pessoas que é importante investir. E essa é a parte mais difícil. Porque quando a pessoa ela entende a necessidade disso, ela abre a cabeça e aí tudo fica mais fácil. O problema é quando a pessoa está com a cabeça fechada em relação a isso. Tá? Então, esses parâmetros como Selic, IPCA, isso aí acaba se tornando pequeno em relação a colocar na cabeça das pessoas esse entendimento. Tá? Mas o que as pessoas às vezes têm muita dificuldade é em fazer a análise de ações
que realmente é uma parte mais difícil. Eu demorei um certo tempo para aprender. Valuation também, que é inclusive o tema que eu quero abordar mais profundamente hoje, que é o quê? Ah, Marcelo, beleza, eu vou investir em ações, mas qual empresa? Qual empresa eu vou investir? Como analisar uma empresa? Como saber se ela está cara? Como saber se é o momento certo de entrar? Como fazer essa análise da empresa? Então, essa é uma dificuldade do investidor em si. Mas a dificuldade crônica maior é colocar na cabeça das pessoas esse entendimento. Bom, Marcelo, além disso que você comentou, tem uma outra pergunta também do Marco Antônio. Eu vou fazer essa pergunta e depois, se você até quiser também adentrar já dentro dessa parte de valuation, acho que vai ser bem interessante. O Marco Antônio ele perguntou se você acha que essa realidade sobre educação financeira nas escolas ainda vai demorar bastante para mudar, a ser uma disciplina ou estar inserido de alguma forma em algum dos conteúdos que a gente vê na escola. Cara, a gente está dando alguns passos. Eu não sei se todas as escolas aderiram, mas recentemente, se eu não me engano, o MEC ele disponibilizou uma maneira de levar a educação financeira às escolas. Não uma disciplina, mas um conteúdo aí além. Eu acho que sim, vai demorar para ser uma disciplina. Para ser uma disciplina, eu acho que infelizmente vai demorar. Sabe por quê? Porque o sistema educacional brasileiro ele é muito lento, ele não muda da velocidade que deveria mudar. A gente teve aí essas aulas online por obrigação, né? Mas se a gente pegar o sistema EAD, ele já existe há anos, existe há muitos anos. E aí, por obrigação, por não ter outra opção, que ele teve que ser implantado. Mas, por exemplo, quantas reuniões poderiam deixar de ser feitas ou simplesmente de maneira online, né? Às vezes a gente ficava lá horas e horas só por conta de burocracia. E aí, se a gente pegar o sistema brasileiro, ele evolui devagar. Eu, como professor, eu posso dizer isso. Como fui aluno, sou aluno ainda, e professor, eu posso dizer isso. Então, eu acho que como disciplina deve demorar muito. Até porque, se a gente pegar, por exemplo, hoje eu dou aula para engenharia civil e para edificações. A turma de edificações tem alunos que têm 16 disciplinas. Como colocaria mais uma? Então eu vou tirar português. Eu vou tirar matemática. Como que tiraria? Então eu acho que é um pouco difícil fazer isso. A não ser que a gente tenha uma mudança aí, eu acho que é difícil colocar como disciplina. Agora, que está sendo implementado a educação financeira aos poucos, tá começando, e eu acho que quando os benefícios aparecerem, e esses benefícios são em longo prazo, infelizmente, porque o brasileiro ele só pensa no curto prazo, né? Fiz uma coisa daqui a um ano, se não deu resultado, eu paro. Né? Mas quando esses benefícios a longo prazo começarem a surtir efeito, aí eu acho que a tendência é aumentar mais ainda. Tá? Tudo sobre a educação financeira está crescendo aqui no Brasil. Quando eu comecei a investir, não tinha 1 milhão de investidores. Hoje a gente tem mais ou menos 3 milhões de investidores. Só que nos Estados Unidos, mais da metade da população investe. Então a gente está crescendo, mas ainda tem muito para crescer. Tá? E se a escola adotar isso, vai ajudar demais. Até dentro disso que você falou, só para dar uma continuidade, o Silas perguntou, na sua visão, quais os pontos que poderiam ser mudados, né, na educação tradicional para que a gente consiga levar essa educação financeira. O Sinvest até tem um projeto, que é o Sinvest nas escolas, que tem esse objetivo, e eu gostaria de saber, né, um pouquinho. Olha, eu acho que o que vocês fazem já é uma mudança radical, que é criar um grupo de investidores na escola. Há mais ou menos um mês, eu dei uma palestra na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que eles têm um grupo bem parecido com o de vocês. E esses grupos, eles despertam nas pessoas a vontade de investir, tá? Só que o problema é que só participa, só se interessa as pessoas que normalmente já têm aquele conhecimento. As pessoas que estão inertes, que não sabem da importância, elas ainda estão ali paradas no meio do caminho, esperando alguma coisa que nunca acontece. Eu, por exemplo, foi através de uma propaganda. E se eu não tivesse assistido, será que eu teria Cristo investir? Então, eu acho que fomentar isso. Então, por exemplo, o professor chegar numa sala de aula e falar, pessoal, vai ter o primeiro simpósio do Sinvest para todos os alunos. E não, pessoal, quem se interessa em investimento, vem aqui. Né? Poderia ser um ponto. O segundo ponto é levar vocês, por exemplo, para dar uma palestra. Ou levar uma outra pessoa para dar uma palestra dentro de sala de aula. Então, esse poderia ser o primeiro passo. Né? Eu já dei algumas palestras, antes da pandemia eu dei uma palestra no IFMG de Bambuí, eu sou de Bambuí, tá? Para 200 pessoas. E foi assim, muitas pessoas chegaram lá sem saber de nada. E aí despertou nelas o interesse de investir. Porque a maioria das pessoas são assim.
acham que investimento é algo extremamente longe, e quando veem que não é tão longe assim, elas despertam interesse, e aí as que buscam esse conhecimento, elas realmente começam a investir. Então, assim, todos os dias a gente me manda mensagem no Instagram falando, nossa, Marcelo, hoje eu recebi meus primeiros rendimentos, minha carteira tá legal, não sei o quê. Trocar informação. E a gente vê isso. Só que eu acho que na escola em si, que foi a pergunta, deveria partir da administração em si, dos professores, né, dos diretores, para levar isso para os alunos. Porque eu digo isso como aluno. Quando eu estava no ensino médio, oitava série, assim por diante, eu não gostava nem muito de ir na escola. Então, por exemplo, se me perguntasse, o que você prefere, ir jogar bola ou assistir? Ou ir para aula? Se eu fosse mais novo ainda, ensino fundamental. É claro que eu ia preferir jogar bola, jogar videogame, fazer uma outra coisa. Mas é importante a escola. Só que a gente não tinha essa noção de importância. Mas os pais obrigavam, né? E aí ainda bem que obrigavam. Ainda bem que a gente estudou. Investimento é da mesma forma. As pessoas ainda não têm essa noção de importância. E aí, quando isso é colocado para elas, aí que elas despertam. Então, eu acho que colocar isso na cabeça das pessoas é o grande gargalo, tá? E aí, talvez, partindo dos próprios professores, seria interessante. Marcelo, qual foi, né, o seu maior erro ao iniciar a sua carreira? O Luiz Otávio perguntou isso, e até dando continuidade a essa pergunta, eu queria saber se você já iniciou estudando sobre valuation, ou você se aprofundou depois, se esse possível erro que você vai compartilhar com a gente te deu alguma motivação para você entrar na valuation? Ô Luiz, é o seguinte, cara. Eu cometi vários erros. Por exemplo, eu comprei CSN em 2019 sem fazer uma análise que eu tinha que ter feito. Eu ainda não tinha uma certa noção. E aí eu comprei ela um pouquinho cara, eu não fiz a leitura correta, depois ela caiu bastante, mas depois ela extrapolou, foi mais de R$ 50. Mas eu não considero esse como um erro, tá? Porque a gente, quando investe, a gente tem que fazer um leque de investimentos, a gente não pode concentrar. Por que a gente faz um leque? Porque se a gente errar em alguns, outros equilibram, tá? Então eu não considero isso como um erro grotesco. Eu considero o meu maior erro ter começado tardiamente, tá? Esse foi o meu maior erro. E eu não sou tão velho assim, né? Mas esse realmente foi o meu maior erro. Sobre valuation, foi aos poucos. Na verdade, quando a gente aprende a investir, a gente aprende aos poucos, tá? E eu tenho muito pé atrás e eu sempre aconselho as pessoas: não vá de cara, vai devagar, fica com o pé atrás. Até o que eu estou falando aqui para vocês, fiquem com o pé atrás. Por quê? Quando a gente começa a pesquisar sobre investimento, vem aquela enxurrada de propaganda no YouTube, né? Vem aqui ganhar 10% ao dia, não sei o quê. Vem fazer day trade e ficar milionário. Robô da NASA, não sei o quê. Então, eu tive sorte de sempre ter um pé atrás. Só que tem pessoas que não têm. E essas pessoas que não têm, e aí, dado estatístico, mais de 4 milhões de pessoas já caíram em golpes de pirâmide, mas na Bolsa de Valores tem pouco mais de 3 milhões de investidores. Então, tem mais gente que caiu em golpes, 4 milhões, do que gente investindo da maneira correta. Eu tive a sorte de não perder dinheiro com day trade, de não fazer isso. Muitas pessoas começam dessa forma porque são seduzidas para isso, né? Talvez uma vulgar maneira de ganhar dinheiro fácil, né, na ganância, e as pessoas caem nisso, tá? Mas eu acho que eu cometi poucos erros grotescos, tá? Eu sou relativamente conservador, eu tenho aí 70% em renda variável, mas eu sou uma pessoa um pouco conservadora, eu não vou de cara, eu vou devagar. Quando eu vou comprar uma empresa, eu compro algumas ações, depois eu vou comprando mais um pouco, eu não vou de cara, tá? Mas assim, o meu maior erro foi ter demorado a começar a investir. Marcelo, tem uma pergunta, né? Qual que seria a chave para mudar esse paradigma do povo brasileiro sempre almejar o curto prazo? Foi uma pergunta feita pelo Rodrigo Alves. Rodrigo, é o seguinte, cara. Eu dei aula de estradas, projeto de estradas, e no Brasil, majoritariamente, as estradas são de asfalto. Só que existe também a possibilidade de uma rodovia ser pavimentada com concreto. Ele é muito mais durável, ele é muito mais eficiente, só que a implantação é mais cara. Porém, os benefícios a longo prazo são muito maiores. Só que no Brasil a gente só usa asfalto praticamente, né? Ali tem BH, tem a Via Expressa, que é concreto. Por quê? Porque as pessoas só pensam nisso, no curto prazo.
Quando a gente fala em investimento, é da mesma forma, tá? Primeiro, que a maioria das pessoas que têm sucesso são investidores de longo prazo. Então, as pessoas não querem enriquecer devagar, tá? Segundo, algumas notícias acabam que prejudicam. Por exemplo, se você assistir o filme de Lobo de Wall Street, você vai ter uma visão errada de investimento. Você vai ver um cara que ficou milionário rapidamente, né? Só que, na verdade, não é assim. Ninguém consegue ficar milionário da noite pro dia, né? A não ser que você ganhe na Mega Sena ou tenha um tio aí que é solteiro e milionário. Mas são falta de informação, tá? Falta de informação causa isso. Por exemplo, algumas pessoas dizem o seguinte: a bolsa de valores não presta para nada. Algumas não, né? Muitas pessoas dizem isso. Bolsa de valores não presta para nada. Mas vamos lá na raiz do problema. O que é a bolsa de valores em si? Ela é um mecanismo em que empresas captam dinheiro, então elas, através da venda de ações, de participação da empresa, elas captam dinheiro para se expandir. Com essa expansão, ela faz uma nova fábrica, ela faz uma nova loja, contrata mais funcionários, gera mais empregos. Então, a empresa cresce, gerando mais empregos, tá? Então, investir em ações é basicamente isso, é ser sócio de empresas. Dito isso, a Bolsa de Valores, então, ela é importante para a nossa economia, ela faz gerar emprego, né? Então, quer dizer, a falta de conhecimento, ela é o principal motivo de não ser tão disseminado. Isso que o pessoal do Sinvest está fazendo é extremamente positivo, porque faz com que as pessoas tenham esse entendimento. Eu, Marcelo, tinha o pensamento, eu não pensava que a Bolsa de Valores era ruim, mas eu tinha o pensamento de que investir era meio que uma aposta, igual a aposta esportiva que está na modinha, né? Eu vou colocar aqui R$100, se eu ganhar eu ganho tanto, mas se eu perder eu perco tudo. Mas investir não é isso. Investir é ser sócio de empresas. Quem são as pessoas mais ricas do mundo? Elon Musk, Tesla, Warren Buffett, investidor, Amazon, Jeff Bezos, empresa. Então, se pegar a lista dos mais ricos do mundo, são todos empresários. Ou seja, através de empresas é que a gente enriquece, empreendendo. E aí, a gente tem duas formas. Eu posso criar uma empresa, realmente, abrir uma empresa, ou eu posso ser sócio de empresas que já existem, que é investir em ações, nada mais que isso. Mas eu não tinha esse conhecimento. Quando eu busquei conhecimento, abri minha cabeça, eu descobri isso. Falta isso nas pessoas. É cultural isso, tá? E aí, aquele exemplo que eu dei do concreto do asfalto. Onde a gente vai só tem asfalto, mas o concreto é extremamente mais positivo no longo prazo. Tem uma pergunta que qual seria a sua visão sobre o cenário atual da Bolsa? É do Álvaro Fonseca. Cara, eu poderia falar o seguinte: eu acho que a Bolsa, isso, tende a subir no longo prazo, a gente está passando por um momento difícil, tem eleições, tem PEC dos precatórios, tem dólar alto, mas sinceramente, cara, para mim tanto faz. Sinceramente, para mim, tanto faz como é o cenário atual. Tá? Isso não é uma pergunta chula, é uma resposta chula. O seguinte, cara, se a Bolsa de Valores subir ou cair, para mim, tanto faz. Por quê? Ela pode subir ou cair. Isso a gente não consegue controlar. O que faz a Bolsa subir? O que faz uma ação subir, uma ação cair? Nada mais do que especulação de mercado. Tem mais gente comprando, o preço sobe. Tem mais gente vendendo, o preço cai. Basicamente isso que faz uma ação subir ou cair. Então, se é o que as pessoas estão pagando, e aí a gente já começa até a entrar no tema que eu queria falar, eu até trouxe um slide, eu não sei, a gente consegue compartilhar? Beleza. Se a gente pegar os gráficos aí das empresas, uma coisa é o preço de uma ação, o preço lá que está sendo negociado na Bolsa de Valores. Outra coisa é o valor da empresa. Então, eu não me importo muito com como está o cenário atual. Eu me posiciono de algumas formas, por exemplo, no início do ano eu estava investindo pouco, eu estava fazendo um pouco de caixa. Agora eu estou investindo muito. Quem me acompanha no Instagram, de vez em quando eu faço algumas postagens. Hoje eu comprei tantas ações de tal empresa. Porque a gente está no momento de queda na Bolsa de Valores, a gente está em torno de 102 mil pontos. E o que isso representa? Queda na Bolsa de Valores representa oportunidades. E aí tem gente que fala, o Brasil é ruim porque vive em crise. Eu digo, o Brasil é bom porque vive em crise, porque tem oportunidades. Então, você tem lá uma ótima empresa, e aí de repente acontece uma notícia totalmente fora do contexto, e o preço da ação dessa empresa cai.
sem motivo plausível, o que o investidor inteligente vai fazer? Caiu, comprei. A pessoa que é mais medrosa, ela pensa, nossa, o mundo vai acabar, igual o que aconteceu no coronavírus. Empresas sólidas, que têm lucros constantes, o preço caiu quase 50%, sem motivo. Imagina que você vai comprar um iPhone lá na loja, custa 5 mil reais. Aí você chegou lá, moça, eu quero comprar esse iPhone. Ela fala, agora custa 3 mil reais. Você vai achar bom ou vai achar ruim? Eu vou achar ótimo, né? Então, é basicamente dessa forma. E você não vai investir uma vez só na vida. Você vai investir constantemente, né? A maioria das pessoas, eu acredito. Comprar ativos todos os meses para chegar o momento que essa quantidade grande de ativos paguem os rendimentos que sejam suficientes para bancar as suas despesas. Então, como você vai comprar sempre, é bom que aquele produto suba ou caia de preço. Quando você vai abastecer o carro, é bom que a gasolina esteja cara ou barata? Quando você vai comprar o arroz, é bom que ele esteja caro ou barato? Eu prefiro que esteja barato, para eu comprar com menos dinheiro, ou comprar mais produtos com aquele dinheiro. A ação é da mesma forma. O preço da ação não interfere nos lucros que a empresa tem, não interfere nos rendimentos, nos dividendos que ela paga para o acionista. O preço não tem nada a ver com isso. E muitas vezes o preço é diferente do valor. Algumas vezes maior, algumas vezes menor, e algumas raras vezes está exatamente igual, que é o assunto de hoje, né? Então, é basicamente isso, tá? É dessa forma aí que eu penso, e eu não ligo muito para o que está acontecendo agora, nesse cenário. Se a bolsa estiver extremamente alta e os ativos estiverem caros, eu continuo investindo um pouco, menos, porque eu tenho uma estratégia de investir todos os meses, mas ter uma reserva de oportunidades para que, quando apareça uma oportunidade, eu tenha caixa para aproveitar, que eu estou fazendo isso agora, quando está tudo em alta, caro, e quando os ativos caem de preço, eu, além do investimento mensal, eu pego aquela reserva que eu montei e vou gastando ela aos poucos. É isso que eu faço. Marcelo, ele perguntou aqui quais que são os principais indicadores que você, né, avalia como interessante, pensando em ações para longo prazo. Bom, são vários indicadores. Eu consigo colocar um slide aqui agora? Onde que eu faço? Onde que eu vou? Sim. Compartilhar? Compartilhar. Deixa eu ver aqui. Foi? Por enquanto, não. Não sei se está aparecendo. Vê se foi agora. Não está aparecendo. Aí, agora apareceu para a gente. Beleza. Eu poderia falar aqui vários indicadores, tá? Mas eu quero falar um principal. Sabe o que é isso aí? Isso é o gráfico do preço das ações da Cielo, da empresa Cielo. Então, esse é o gráfico da Cielo, no longo prazo, 10 anos, esse gráfico aí. Reparem que em 2012, 2011, ela estava no patamar de R$5, R$6. Aí, em 2014, ela foi subindo, ficou aí na alta até 2017 e começou a cair agora. Então, olha, parece uma montanha. Esse é o gráfico do preço da Cielo. Agora, olha esse gráfico. Esse é o gráfico do lucro da Cielo. Olha como que eles se parecem. Não é exatamente igual, mas olha como parece. Sobe, dá um pico e cai. Agora, eu vou mostrar outro gráfico. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil. Olha aqui, ó. Esse aqui é o preço, o gráfico do preço das ações da Taesa. É uma empresa na Bolsa de Valores. Então, olha o gráfico, né? Bonitinho aqui, tem algumas variações e subindo. Agora, olha o gráfico do lucro da Taesa. Sobe, estagna um pouquinho aqui e sobe de novo. Olha como eles são parecidos. Não são idênticos, mas são parecidos. Então, o que é a análise principal? Se eu fosse resumir os investimentos em uma análise apenas, seria a análise do lucro da empresa. Voltou aqui para mim, né? Deixa eu ver. Se eu fosse resumir, seria o lucro da empresa, tá? Então, esse é o principal indicador. A empresa é feita para dar lucro. Ponto. Ponto. A empresa foi feita para dar lucro. Se a empresa dá lucro, no longo prazo, o gráfico acompanha os lucros. Pessoal, no longo prazo, o gráfico do preço da ação acompanha o lucro. Olha aí qualquer empresa. Olha o gráfico da Oi.
A Oi teve um auge aí, né, há muitos anos, e depois o lucro dela caiu bastante. Olha o gráfico do preço das ações, quase idêntico, tá? Então, essa é a análise primordial. Não é a única, mas a primordial. Do longo prazo, o preço acompanha o lucro. Certo? Agora, existem inúmeros outros indicadores, tá? E eu posso aqui resumir alguns principais. Por exemplo, eu vou falar indicadores de qualidade da empresa, tá? Então, o primeiro é o lucro da empresa, lucros crescentes e constantes. O segundo é o endividamento da empresa, tomar cuidado com o endividamento, tá? E aí, se a empresa tem um endividamento até 3 vezes o lucro anual dela, é aceitável. Acima disso, ligar um sinal vermelho. Não quer dizer que é impossível investir nessa empresa, mas ligar um sinal vermelho. Abaixo disso é mais interessante, tá? E eu já adianto para vocês o seguinte. Primeiro, não existe empresa 100%. Não existe empresa com lucro constante, zero dívida, com baixo PL, com alto dividendo. Não existe empresa desse jeito. Não existe, tá? Então, a gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa. Segundo, não existe nessa análise um 100%. Então, quando a gente vai escolher uma empresa, por exemplo, eu vou escolher uma empresa do setor elétrico. Tem uma empresa que é melhor, tem os lucros maiores, mas a dívida dela está alta. A segunda, o lucro não é tão constante, mas a dívida é mais controlada. Então, a gente tem que fazer isso. No final das contas, é um somatório que vai definir qual empresa que eu vou investir, tá? Bom, então vamos seguir. Lucros crescentes e constantes, dívida controlada, e nem sempre dívida é ruim, tá? Por exemplo, empresas do setor elétrico são características de terem dívidas. Porque imagina, eu vou fazer uma barragem. Uma barragem custa muito dinheiro. Então, para eu fazer esse investimento, eu preciso fazer um empréstimo, ter uma dívida. Essa dívida, ela pode ser diluída no longo prazo. Ou uma transmissora de energia, né? Aquelas torres de transmissão. Para eu implantar a torre é muito caro. Depois, a manutenção, a constância ali é bem pequena. Mas a implantação é cara. Então, empresas desse setor aceitam ter uma dívida um pouco maior. Tá? Diferentemente de setor bancário, que tem dívidas negativas, ou seja, as pessoas têm dívida com o banco. Tá? Então, depende também do setor que você está analisando. Tá? Lucro, dívida, o dividendo que a empresa paga, que é o rendimento. Então, isso entra na análise. Essa empresa paga rendimento para o acionista? Quanto? Isso a gente chama de dividend yield, que é o valor, o dividendo pago dividido pelo preço da empresa. Tá? Então, o dividend yield também entra nessa métrica de análise de preços. Eu gosto de olhar também o ROI. ROI é Return on Equity, uma sigla em inglês que significa o retorno sobre o patrimônio da empresa. Então, se eu coloquei R$100 na empresa e ela, desses R$100, gerou R$10, ou seja, agora ela tem 110, ela tem um ROI de 10%. Então, todo R$100 que eu colocar, ela vai me retornar R$10 de lucro, por exemplo. Então, empresas com ROI maior são mais interessantes. Tá? E aí, a gente tem que analisar setor por setor. Tá? Por exemplo, setor elétrico são ROIs grandes. Setor de varejo são ROIs menores. Tá? Então, a gente tem que se acostumar com isso. O retorno, a rentabilidade da empresa. Outro indicador que eu gosto de usar é a margem da empresa. Então, as empresas aí têm uma margem líquida maior ou menor. O que é a margem, pessoal? Imagina que eu fabrico um produto e aí eu tenho um custo aí de R$100 para fabricar. Tá? E eu vendo ele, sei lá, por 110. Então eu tive ali R$10 de margem líquida. Agora, e se eu vender ele por R$150? Eu tive uma margem de 50%, né? E aí, empresas com margens maiores são melhores. Por quê? Caso o insumo que eu compro para produzir aumente de preço, eu tenho uma margem para aceitar. Eu não preciso repassar para o investidor. Ao contrário de empresas com margens pequenas. Por exemplo, a Magazine Luiza. Por que ela está caindo muito? A Magazine Luiza, pessoal, ela caiu aí mais de 60% esse ano. Porque ela é uma empresa que tem margens pequenininhas. A margem da Magazine Luiza é pequena. Setor de varejo, de maneira geral. E aí, o preço dos produtos aumentou, né, dos insumos. A inflação aumentou. As pessoas aí tiveram uma dificuldade em comprar, financeira mesmo. O preço dos produtos aumentou. E aí, ou ela tem que perder dinheiro, né, porque ela tem um custo maior de aquisição e o preço de venda mantém o mesmo, e aí o lucro diminui, ou ela vai ter que repassar, então aumentar o preço do produto, e aí fica mais caro, né? As pessoas vão comprar menos. Então a margem é importante a gente analisar, tá? Isso depende de empresa para empresa, certo? É uma análise que eu faço também
E só para fechar essa parte aí de análise, porque é muito grande, um outro indicador de preço, tá? Então, o que eu, Marcelo, faço? Na hora de analisar uma empresa, eu já tenho hoje as empresas que eu gosto. Então, eu não perco tempo analisando empresa. No início, eu ficava mais tempo. Hoje, é tranquilo. Então, eu já tenho as minhas empresas e eu faço uma análise qualitativa das qualidades da empresa. Isso tudo que eu falei agora. Analisei a empresa, gostei, aí eu vou para análise de preço. Por quê? Se essa é uma empresa boa, eu vou investir nela. Talvez não hoje, mas eu vou investir nela. Então eu pego 5 empresas de energia elétrica. Vou investir em 2, nas top lá da minha análise. Aí eu vou fazer uma análise de preço. Ó, essa aqui está com um preço um pouco mais caro. Essa aqui está mais descontada, então eu vou comprar só essas aqui esse mês. Ah, mês que vem aquela ali caiu, eu vou comprar ela. Então, uma análise de preço é o PL, que é preço sobre o lucro. O preço que custa a ação dividido pelo lucro que essa ação gera. Então, esse PL, ele é um indicador se o preço está mais caro ou mais barato, se compensa investir nesse momento ou não, tá? Então, eu faço essa análise para saber se é o timing correto. Por exemplo, a CSN, que eu disse no início, eu não fiz no timing correto, tá? Ela estava para seus lucros um pouquinho cara. Mas, enfim, eu não sabia na época direito, não sabia fazer a análise direito, tá? Então, isso influencia também. Por quê? Mesmo uma empresa top, se ela estiver cara, ela pode ser um mau investimento, porque o preço importa, o preço daquele ativo importa. Então, às vezes, o mercado fica muito eufórico com aquele ativo, tá? E aí paga um preço mais caro do que ele vale. Então, saber isso é importante também. Marcelo, a gente tem algumas perguntas aqui. Uma das perguntas foi do Marcos Vinícius. Pensando no longo prazo, como que você classificaria as empresas de commodities com prazo de validade de exploração, como, por exemplo, as mineradoras e as petrolíferas? Cara, muito boa essa pergunta. Eu vejo, sim, como uma mudança do consumo das pessoas, carros elétricos, consumos de minerais que são escassos. Só que essa mudança ela não vai vir no curto prazo. Nem no médio prazo eu não acredito que venha. Porque imagina, há uma produção gigantesca, há um número de veículos gigantesco, de veículos que são a combustão. Então eu acho que essa mudança ela é demorada. Eu acho que vai acontecer sim, mas num prazo longo, tá? Sobre o setor em si, ele é um setor cíclico. O que é um setor cíclico? A gente tem altas e baixas. Diferente de alguns setores que são mais perenes, eles têm variação sim, mas as variações são menores. Por exemplo, o setor de banco, o setor elétrico. Uma empresa do setor elétrico ela tem contratos aí de 20, 30 anos. Então, durante esse período, ela vai receber aquele valor. Então, ela é mais estável. Já setores cíclicos depende muito de fatores externos à empresa. Por exemplo, a CSN, a Vale, a Gerdau, elas no final do ano passado, no início desse ano, tiveram lucros exorbitantes. Por quê? O dólar estava alto e elas exportam em dólar, então elas lucraram mais por isso. E o minério também estava alto, o preço do minério. Ou seja, elas duplicaram a forma de ganhar dinheiro, tá? E aí, eu tenho 2 opções. Ou eu posso xingar a Vale por isso, xingar a Petrobras por isso, ou eu posso ser acionista dela, tá? Eu tenho ações, eu não tenho de Vale, eu tenho de CSN e Gerdau. Então, eu tive aí uma lucratividade maior através de rendimentos e de valorização dos ativos, tá? Mas saiba que são setores cíclicos. Então, ao mesmo tempo aí que ele está subindo, pouco tempo depois ele pode cair bastante, tá? Então, são setores que dependem de fatores externos. Quem é mais conservador pode ficar de fora, porque não depende muito da empresa isso, né? Não tem como eu saber ano que vem quanto vai estar o dólar. Se o dólar estiver em R$8, essas empresas exportadoras vão lucrar mais. Mas se ele estiver em R$3, elas vão lucrar menos, tá? Então, você tem que fazer essa análise aí. Marcelo, outra pergunta também que a gente teve aqui é a respeito da valuation. Você leva os resultados do valor pela conta na risca ou você acredita que é possível surfar na empolgação do mercado? Foi uma pergunta que o Vitor Rabelo fez. Ô, Vitor, eu não levo a risca, tá? Eu não levo a risca, até porque o valuation não existe um valor exato. O valuation, pessoal, o que é o valuation? Valuation é o ato de precificar um ativo. Qualquer ativo. Quanto vale essa garrafinha d'água? R$2? Se for na praia de Copacabana talvez 5.
Eu estava esse final de semana em Campos do Jordão, tinha uma garrafinha de 500 ml no bar lá, era R$ 9. E no deserto? Então, o valor da garrafinha de água é R$ 2. Mas o preço, ele tem alteração. E aí, o ato de fazer isso, né, calcular o preço de um ativo, de um celular, de uma ação, ele é muito subjetivo. Então, ele leva em consideração vários índices. Por exemplo, a qualidade da empresa a gente tem que colocar na conta, mas a gente coloca outras coisas, como, por exemplo, a taxa de risco. Por exemplo, eu vou investir em ações, é investimento em renda variável. Se eu tiver um retorno, suponhamos que eu tenho um retorno fixo de 10% ao ano, mas na renda fixa eu tenho um retorno de 10% ao ano. Qual seria mais viável? Eu ir para a renda variável ou para a renda fixa? Bom, se na renda fixa eu sou livre de risco, é melhor eu ficar na renda fixa do que na renda variável, que o preço da ação pode subir ou cair. Então a gente analisa isso. Para eu investir em renda variável, em ações, fundos imobiliários, etc., eu tenho que ter um prêmio de risco maior. Esse valor que eu vou receber, que eu quero receber, ele tem que ser maior do que eu receberia na renda fixa. Isso, pessoal, em qualquer investimento. Imagina que você vai fazer uma casa para vender, uma construção. Vou fazer casa para vender. Ah, mas aí eu vou ter o retorno de 5% desse investimento. E aí você tem lá R$ 200 mil para fazer essa casa. Porra, cara, na renda fixa hoje a gente tem investimentos pagando 12%. Então é muito melhor pegar 200 mil e colocar na renda fixa no Tesouro. Então isso é a taxa de risco, tá? Na hora de fazer o valuation, a gente tem que colocar isso em consideração. É um dos parâmetros. Outro parâmetro é a taxa de crescimento que a empresa tende a ter. Então eu acredito que o Banco Inter, Nubank, eles têm uma taxa de crescimento maior, porque eles estão pegando as pessoas que têm pouco dinheiro hoje, então quer dizer que essas empresas dão pouco lucro, Nubank até dá prejuízo de vez em quando, Banco Inter, porque a maioria das pessoas que têm conta nesses bancos não recebem muito, são estudantes, então não tem muito dinheiro. Mas essas pessoas vão formar, vão trabalhar e ter dinheiro. Então, futuramente, essas pessoas podem fazer um financiamento nesse banco, e aí, consequentemente, esses bancos terem lucros comparados a Itaú, a Bradesco, a Caixa. Então, essas empresas têm um potencial de crescimento maior. Não quer dizer que hoje elas tenham um lucro que justifique, mas lá na frente pode ser que justifique. Isso, inclusive, é um dos temas de valuation. Lembra do PL que eu falei que é o preço sobre o lucro? Talvez o preço da ação não reflete o lucro que ela tem hoje, mas ela cresce com o passar do tempo. Então, se eu olhar só o PL isolado, eu faço uma análise incorreta. Eu tenho que fazer uma análise do preço do lucro e do crescimento do lucro, que é inclusive um fator que eu gosto de analisar bastante, que é o PEG Ratio, que significa Price Earnings Ratio, que é razão, que é o preço, o lucro e a razão entre os dois com o crescimento dos lucros. Isso sim é importante. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que lucra R$ 10 mil por mês hoje. Se ela lucrar R$ 10 mil para sempre, ela não vai crescer. Agora, se ela lucra 10 mil hoje, 12 mil no mês que vem, 13 mil e assim por diante, então ela tem um valor de mercado muito maior do que o de hoje, porque a taxa de crescimento é maior. Isso são estimativas. Não tem como eu cravar que o Banco Inter vai dobrar seu lucro em 5 anos. Não tem como eu cravar. Tem expectativas. Por isso que o valuation ele é um pouco de filosofia de quem está fazendo. Então, se eu fizer um valuation de uma empresa e uma outra pessoa que entende muito de investimento fizer um valuation, a gente pode chegar em valores diferentes. Não tem problema, porque ele acha que a empresa vai crescer 8% ao ano, eu acho que vai crescer só 5%, por exemplo. Tá? Então, quer dizer, não existe uma exatidão nisso. Não existe uma exatidão. A gente tem que ser um pouco maleável. Então, por exemplo, recentemente eu fiz o valuation do fundo imobiliário MXRF11. E aí eu cheguei que o valor dele seria R$10, 9 e pouquinho. Na época ele estava custando quase 11. Então eu não estava comprando ele, eu estava comprando outro fundo imobiliário. Agora ele está em 9,94, se eu não me engano. Então agora ele está dentro do valor que seria interessante. Né? Ele entrou, o preço caiu, aí ele entrou no valuation interessante. Então é mais ou menos dessa forma que a gente faz. Eu tenho lá as minhas ações, os meus fundos imobiliários. Quando o preço cai e chega ali no valor interessante, é uma boa hora de investir. Ah, tá alto, eu vou investir em outros ativos. Nem tudo sobe junto, nem tudo cai junto. Marcelo, tem 2 perguntas aqui. Eu vou linkar elas, que eu acredito que você vai conseguir fazer uma abordagem mais ampla. A primeira, na sua visão, o que caracteriza uma carteira bem diversificada? Que foi uma pergunta do Silas. E uma outra seria
quais ativos que o Henrique, que perguntou, né, ele poderia adquirir a fim de não ser afetado pela inflação? Boa, ótimas perguntas. Fala, Silas, beleza? Cara, carteira diversificada, não existe uma fórmula mágica. Primeiro porque existem perfis diferentes de investidores. Então eu sempre falo o seguinte, todo mundo tem que ter renda fixa, mas nem todos aceitam ter renda variável. Até o mais agressivo tem que ter uma parte de renda fixa para reserva, nem que seja de emergência. Inclusive, eu participo de vários grupos no WhatsApp, tem um que tem uns caras que são 100% em criptomoedas. Então, eu fico pensando, imagina se acontecer um problema de saúde e a gente tiver numa crise, né, uma queda dos criptoativos. O cara vai ter que vender, realizar o prejuízo para pegar esse dinheiro, né? Então, eu defendo a ideia de que a gente tem que ter uma reserva de oportunidades, de emergência, né? Eu tenho a minha filosofia de oportunidades. Então, na minha visão, para mim, Marcelo, o que é uma carteira de investimentos diversificada? Uma parte em renda fixa, e essa parte ela é variável. Uma parte em renda variável, também é variável essa parte, tá? E uma parcela em investimentos no exterior. E essa parcela, não necessariamente, para mim, ela tem que ser a partir do momento que você começa a investir. Ah, coloquei R$ 100 na bolsa, já preciso investir em dólar? Não necessariamente. Eu preciso me proteger? Não necessariamente. O seu patrimônio é muito pequeno. Então, eu acredito que essa dolarização ela vem com o passar do tempo e conforme o seu patrimônio aumenta. Tá? Porque vai se proteger R$ 100? É muito pouco, não tem nem como comprar muitos ativos com R$ 100. Então, eu acho que essa é uma maneira interessante. Mas tem pessoas que são mais conservadoras. Então, majoritariamente, ela vai ter investimentos em renda fixa. E quem sabe, se ela quiser, se ela gostar, investimentos em renda variável. Tá? E aí ela pode ter um pouco em ações, um pouco em fundos imobiliários e um pouco em investimentos no exterior. Mas eu já adianto, não existe, pessoal, fórmula mágica. Tá? Por exemplo, eu hoje estou em fase de acumular patrimônio. Então, eu tenho a maior parte dos meus investimentos em ações. Porque eu sei dos riscos, né, quando cai muito, mas eu sei também dos potenciais de retorno. Nesse mês, especificamente, eu estou comprando muitos fundos imobiliários. Por quê? Com a alta da taxa Selic, o valuation deles cai um pouco, então eles ficam mais baratos. Se olhar o gráfico, os fundos imobiliários todos estão caindo por causa disso. Então, eu tenho comprado um pouco mais de fundos imobiliários, tá? Mas, assim, é muito relativo, é de pessoa para pessoa. Então, eu acho que é o que te deixa confortável quando você coloca a cabeça no travesseiro e fala, putz, eu não tinha que ter tudo naquele ativo, eu fiz besteira. Muitas pessoas falam, Marcelo, eu comprei a ação da Vale só para receber os dividendos e agora as ações caíram. O que eu faço? Eu sempre falo, galera, não investe na ação só por causa dos dividendos. Investe por causa da empresa. O dividendo é uma consequência, tá? Mas, enfim, é até um tema que a gente demoraria muito tempo para falar. Eu acho que a carteira de investimento bem diversificada tem que ter renda fixa. Na minha visão, todas as pessoas deveriam ter nem que seja um pouco em renda variável, tá? E aí, a partir do momento que essa carteira começa a ficar um pouco maior, expressiva, dolarizar. Aí tem pessoas que falam assim, eu tenho criptoativos. Isso aí é relativo também, porque é um investimento relativamente novo, né? Muito novo. E assim, é um perfil de risco um pouco maior, tá? A pessoa tem que entender como que funciona. Então, é muito do perfil da pessoa, tá? Eu não gosto nem de cravar muito, eu gosto muito de deixar livre, eu gosto de que as pessoas saibam dos riscos para que elas decidam por si só. Aí a segunda pergunta era o quê? A segunda pergunta é quais ativos posso adquirir a fim de não ser afetado pela inflação? Cara, ótima pergunta. De maneira geral, a mais fácil é Tesouro e IPCA. Quando a gente investe no Tesouro, a gente tem 3 opções. Tesouro Selic, que é atrelado à taxa Selic, se ela sobe, ele sobe, se ela cai, ele cai. O Tesouro pré-fixado, que independente de qualquer coisa, aí vai ser aquele valor exato. E o Tesouro IPCA, ele é atrelado ao IPCA. IPCA é a inflação. É o resultado da inflação, é o índice que mede a inflação. Se o IPCA sobe, ele sobe, se ele cai, ele cai. Se você quer se proteger da inflação, a melhor opção é o Tesouro IPCA. Porque ele vai te pagar o IPCA, que é a inflação, mais um valor. Eu dei uma palestra hoje à tarde na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e aí eu peguei meu celular e mostrei para as pessoas como investir no Tesouro IPCA. E aí tinha uma opção lá, que era o IPCA mais 5%. Ou seja, se a inflação hoje estiver em 10% ao ano, o seu investimento vai ser 10% IPCA mais os 5%. IPCA mais 5%. Então, 10 mais 5. Você vai ganhar 15%. Se a inflação cair para 2%, 2 mais 5. Você vai ganhar 7%. Porque quando a gente fala em investimento, você tem o retorno nominal e o retorno real.
O nominal é o que você contrata. 10%, 5%, 20%. Mas o real é esse retorno menos a inflação, menos o aumento dos preços. Porque se eu tiver um retorno de 10% ao ano, mas a inflação for 10%, o meu retorno real é zero. Eu ganhei mais dinheiro, mas os produtos aumentaram, então não adiantou nada. Tá? Então, o meu retorno real no Tesouro IPCA, ele é sempre acima da inflação. Tesouro IPCA mais 4. Então, se o IPCA estiver em 10, eu vou ganhar 14%. Ou seja, 4% acima da inflação. É a melhor forma de se proteger contra a inflação. Existem outras. Por exemplo, o que é inflação? A inflação é o aumento gradativo dos preços. Mas o que faz o preço aumentar? As empresas subiram o preço. Então, se eu investir na empresa, é uma maneira indireta de talvez eu me proteger da inflação. Por quê? O preço do combustível aumentou, inflacionou. A Petrobras, então, será que ela teve um lucro maior? Ou ela repassou o preço, então ela pelo menos não teve prejuízo? Então, se eu investir na Petrobras, eu vou ter uma proteção. É uma forma indireta de se proteger da inflação também. Tá? Eu vejo que, pelo que você falou, é bem importante também a gente se manter informado, né, sobre todos esses aspectos para a gente saber exatamente no que investir. E aí, pensando nisso, tem duas perguntas, uma do Marco Antônio, que ele perguntou como saber filtrar e buscar esses conteúdos de qualidade, e uma também voltado para sites. Quais sites você gosta de fazer essas análises que você mencionou? Se você usa algum de Python e bibliotecas específicas para aprofundar os estudos? Cara, primeiro, onde buscar informações, onde se manter antenado? Eu não assisto televisão, tá? Tem anos aí que eu não assisto, talvez só algum jogo que eu assisto televisão. Eu busco nas fontes específicas. Então, um site que eu gosto de pesquisar é o Infomoney, que pertence a XP. No meu celular, eu recebo algumas mensagens, eu tenho conta no Trademap, que é um aplicativo que eu uso, e aí sempre quando chega notícia específica da empresa, chega no meu celular, tá? É gratuito, tá certo? Eu gosto de, pelo Instagram também, seguir algumas páginas de notícias, como a Suno, como a própria Infomoney, que tem uma página no Instagram. Então, são fontes específicas da área. Por quê? Você vê uma notícia lá no jornal que fala o seguinte, Selic está em tanto. Mas beleza, e aí? O que é a Selic? O que ela representa? O que ela realmente representa? Então, se você pesquisar, você encontra essa informação. Na internet tem tudo, tá? Então, as fontes que eu utilizo são basicamente essas. E aí, os sites que eu uso, para analisar a ação, analisar em si, eu gosto muito do Status Invest, tá? É um site bem dinâmico, bem fácil de mexer, e ele tem informações atualizadas das empresas. Então, esses gráficos que eu mostrei no slide, eu tirei do Status Invest, tá? Lá tem as análises de preço da empresa, de dividendo, de ROI, de margem, tem tudo lá, tem dos lucros da empresa, tem dos dividendos, comunicado, enfim. É um site bem completo. Não precisa mais que ele, tá? Eu gosto também do Trademap para analisar o preço. Então, eu abro ele aqui, eu vejo o preço de todos os ativos, tá? O que eu faço, pessoal? Eu abro o meu celular de manhã, eu vejo, hoje está tudo subindo, deixo de lado. Tá caindo, opa, tem oportunidade aqui, vou lá e compro através da minha corretora, tá? Então, é basicamente isso que eu faço. Não demanda muito tempo, tá? No início, até selecionar as empresas, eu tive ali um certo tempo, mas hoje não demanda muito tempo. Qual foi a outra pergunta? A outra foi se você faz uso de Python e bibliotecas específicas para aprofundar os estudos. Não faço. Eu faço uma análise da empresa em si, tá? Então, o que eu faço? Se você for no Trademap, lá tem relatórios das empresas, dos fundos imobiliários. Então, é a mesma coisa que você pode também no site de RI da empresa. Todas as empresas da Bolsa de Valores são obrigadas a colocarem suas demonstrações financeiras. Então, você pode fazer. A gente tem também as demonstrações trimestrais, então a empresa diz lá, nesse terceiro trimestre de 2021, nós tivemos um lucro de tanto. Já o nosso EBITDA ficou em tanto. As margens ficaram em tanto, tá? Então, você consegue fazer essa análise para acompanhamento da empresa. Eu não fico todo dia analisando isso. Eu acompanho trimestralmente, e aí as empresas que eu invisto continuaram lucrando? Beleza, continuo comprando. Tiveram prejuízo? Eu não vou vender. Eu já ligo um sinal de alerta.
Se esses prejuízos forem constantes, aí sim é um momento de talvez eu não investir mais na empresa. Por exemplo, a Magazine Luiza teve uma queda de quase 90% nos seus lucros. No mesmo dia que ela divulgou isso, as ações caíram bastante. Mas isso era esperado, não foi algo extremamente impactante. Porque a gente sabia que a inflação ia vir com a pandemia, a gente sabia que os preços iam aumentar. Tá? Isso não é notícia urgente. A gente sabe que a Selic vai subir novamente. Só que o mercado, ele age dessa maneira, emocional. Então, acaba que os preços caem. Agora, se a Magazine Luiza continuar constantemente tendo redução nos lucros, cai lucro, começa a ter prejuízo, aí sim é um fato interessante para a gente talvez não investir. Mas eu não fico o dia inteiro ali por conta disso, tá? Não fico de jeito nenhum. Marcelo, tem uma pergunta aqui. Com relação aos índices do TradingView, até onde eles são relevantes para você? É o seguinte, na minha análise de investimento, e aí é bem pessoal, tá? Eu não quero que vocês sigam, não. É o que eu faço e não tem que ser exatamente igual. Como que eu, Marcelo, invisto? Eu faço uma análise fundamentalista, que é o que eu tenho falado aqui desde o início, os fundamentos, a qualidade da empresa, e essa análise representa 70% da minha análise de comprar uma ação. Então, eu vou, em 100%, 70% é a empresa em si, os dados, o lucro da empresa, a empresa, 70%. 20% da minha análise é uma análise macroeconômica. Então, fora da empresa, como ela está inserida no mercado. E essa análise macroeconômica é, na verdade, a primeira análise. Vou analisar uma empresa. Qual? Eu vou pegar do setor elétrico. Qual é a empresa que tem maior participação de mercado? É um setor em que é difícil uma barreira de entrada? É fácil a barreira de entrada? Então, é uma análise macroeconômica. Por exemplo, vou falar de saneamento. A barreira de entrada é extremamente grande. Aqui na minha cidade, é a Copasa que atua com saneamento. Eu, Marcelo, se tiver muito, mesmo que eu for multimilionário, eu consigo falar, cidade de Bambuí, agora eu vou concorrer com a Copasa e rasgar ruas de fora a fora para colocar tubulação de água para levar nas casas. Isso é muito difícil, porque todas as casas já têm a tubulação pronta, o hidrômetro da Copasa, a tubulação lá nas ruas. Então a barreira de entrada é muito difícil. Já uma construtora tem uma barreira de entrada pequena. Se eu tiver dinheiro, eu monto uma construtora e posso concorrer com qualquer uma, né? Então, são barreiras de entrada diferentes. Isso é uma análise macroeconômica. Ela representa 20% na minha análise. Quer dizer, não é exatamente 20%, só para vocês terem uma ideia. E 10% que sobra é uma análise gráfica que eu faço. Inclusive, lá na CSN, eu podia ter feito essa análise quando eu comprei e eu não fiz, tá? Então, a análise gráfica, eu acho interessante, mas na minha visão, ela não é a mais importante. Porque eu invisto numa empresa pensando em ser dono dela. Então, o principal é a qualidade da empresa. Mas o gráfico era interessante porque ele pode nos mostrar alguns pontos que podem ser melhores para comprar ou não. Eu nunca vou saber qual é a mínima, eu nunca vou saber qual é a máxima para investir. Quando está no valor mínimo possível. É impossível descobrir exatamente. Ninguém tem bola de cristal. Mas o gráfico, ele nos mostra alguns pontos interessantes. Então, por exemplo, se uma ação subiu muito, e aí eu vejo que tem um volume de compras, né, as pessoas estão comprando menos essa ação, o preço da ação já está um pouco elevado, o gráfico pode me mostrar isso, e eu esperar um pouco para comprar. Eu não vou vender, a minha filosofia não é de vendas, mas eu posso esperar um pouco mais, eu posso comprar empresas que estão caindo. Então, hoje na Bolsa, a gente tem muitas empresas caindo. O gráfico está me mostrando isso, então eu posso fazer essa análise, e aí pode ser um possível momento de compra ali, tá? Representa 10% na minha análise, tá? Não é a análise total. Tem gente que é mais ligado a isso, ao gráfico e tal, tudo mais, principalmente quem é mais day trade. Não tem problema, né? Não tem o certo ou errado, tá? Na minha filosofia, ela entra também, mas só como um complemento, como um timing. Se eu compro hoje ou não. Então, analisei a empresa, gostei, que é o principal, eu vou olhar o gráfico. Esse gráfico aqui, ó, tem queda, tudo mais, tem chance aqui, isso aqui parece um suporte, tudo mais. É até uma análise um pouco mais aprofundada, eu gosto de olhar o IFR, o Matheus está falando aqui, ele entende bastante também. Eu gosto de olhar o IFR, que é um indicador que mostra se a ação, dependendo do ponto que ela está ali, está no melhor momento de comprar, ou para quem gosta de vender ou esperar. Então eu analiso isso também, tá? Mas não é o primordial.
Marcelo, a gente tem mais algumas perguntas, né, antes de finalizar, mas vou ler essas perguntas aqui para você. A Elizabeth perguntou quais setores que você considera mais lucrativo para se investir a longo prazo. Bom, eu tenho alguns setores preferidos, tá? E aí, o que a pergunta é complicada, porque ela falou setores lucrativos. Eu diria que são setores perenes, tá? São setores mais estáveis. Porque ser lucrativo é muito relativo. Por exemplo, a Vale teve um lucro extraordinário, mas ela não está no setor perene, é cíclico. Então, quem gosta de anotar, anota aí. O melhor setor, ou o setor mais perene, o que é melhor em inglês? É best. Então eu gosto de falar que é o BESTs. BESTS. Bancos, elétricos, setor elétrico, saúde, eu coloco tecnologia, telecomunicações, tá? Tecnologia eu gosto bastante, e saneamento. Então são setores interessantes. Banco é a instituição que sempre lucra na crise ou em mercado em alto, o banco está lucrando, ele empresta dinheiro, ele faz financiamento. Elétrico, para mim, é um dos melhores setores que tem de todos para investir, tá? Principalmente o setor de transmissão, que é um setor aí que tem contratos de longo prazo, então tem uma previsibilidade maior dos seus retornos, ao contrário de uma construtora que pode ou não vender um prédio que ela construiu e depende muito da economia. Saúde, as pessoas deixam de comprar um celular, mas elas podem não deixar de investir na saúde, tá? Tecnologia é um setor que eu gosto bastante, e aí ele entra até um pouco mais amplo. E saneamento. A gente não tem como viver sem água, né? Então, o setor de saneamento é um setor que eu acho também perene, um setor estável, um setor constante, tá? Não quer dizer que ele vai ser o mais rentável, mas eles são mais estáveis, tá? Por exemplo, a Magazine Luiza esse ano já caiu mais de 60%. Mas se você olhar o gráfico de longo prazo dela, ela já duplicou, triplicou de valor. Só que ela é muito cíclica. Então, quem comprou no início do ano está tendo um prejuízo de 60%. Tá? Quem está há mais tempo está tendo lucro ainda. Então, é uma análise assim um pouco mais fria. O que eu aconselho? Quem está começando, começar nos setores mais seguros. Esses exemplos que eu dei. Bancos, elétricos, saneamento. À medida que você for tendo mais experiência, não tem problema você arriscar um pouco mais uma parte da sua carteira de investimento. Então, até a pergunta lá do Silas, né? Uma carteira diversificada. Dentro do mundo de ações, a gente tem investimentos mais conservadores e mais agressivos. Porque não é só renda fixa que é conservador. Por exemplo, empresas elétricas de bancos são mais conservadoras do que empresas de commodities, do que empresas aí de varejo. Tá? Então, dentro do mundo de ações, a gente consegue ter isso também. Marcelo, você mencionou a questão da tecnologia. O Vitor perguntou, nos setores de tecnologia que tem uma dívida muito alta, alavancadas e o lucro baixo, mas mesmo assim tem um preço alto, como que você faria uma análise? Cara, isso aí é uma dificuldade extrema, porque fazer valuation de uma empresa que tem lucros constantes é fácil, que paga dividendos é fácil. Quer dizer, não é fácil, né? É mais fácil. Agora, empresas de tecnologia é extremamente difícil. O próprio Banco Inter, eu falo muito do Banco Inter porque eu invisto, eu tenho ações do Banco Inter e eu vendi um pouco em maio. O Banco Inter é uma empresa que não justifica o preço que ela tem hoje. Ele caiu bastante, mas ainda assim tem um preço alto em relação aos lucros. Então, empresas de tecnologia, elas têm essa distorção de preço. Por quê? Imagina o seguinte, pessoal. Vamos pegar a CSN. A CSN lá em Congonhas, lá em Volta Redonda, aqui em Arcos, perto de mim. Aqui em Arcos é cimento. Para montar a planta, para fazer a empresa em si ali, é um custo muito grande. Né? O alto forno, quem já foi em indústria cimenteira conhece. Então a implantação é muito cara. Para a CSN dobrar a produção, ela tem que dobrar o maquinário, dobrar o número de funcionários, dobrar o volume de produção de cimento, de minério, de ferro, de aço, enfim. Então, para ela dobrar é muito difícil. O Itaú, banco, para ele dobrar o número de clientes é muito difícil, porque ele já tem muitos clientes. Acho que 90 milhões de clientes. Para ele dobrar, e aí se a gente tirar pessoas que não têm conta em banco, crianças, ou que têm conta em outros bancos, quase que a população do Brasil teria que dobrar. Agora, vamos pegar o Banco Inter. Ele começou ali com poucos milhões de clientes. Recentemente ele estava com 4 milhões de clientes. Aí ele fez uma
um marketing lá com a camisa do São Paulo, né? Quem é torcedor do São Paulo vai saber, tem escrito Banco Inter. Então ele fez um monte de propagandas para aumentar o número de clientes. Tinha lá 4 milhões de clientes. Hoje o Banco Inter tem 12 milhões de clientes. Então ele cresceu 3 vezes o número de clientes. Então, teoricamente, o lucro poderia crescer 3 vezes, triplicar. Isso é fácil acontecer, porque ele é muito pequenininho, então ele pode dobrar de tamanho muito fácil. O Itaú é muito difícil dobrar de tamanho. A CSN é muito difícil de dobrar de tamanho. Ela teria que duplicar a quantidade ali de tudo que ela tem. Então, empresas desse setor são mais fáceis, de tecnologia são mais fáceis, porque elas não têm um patrimônio muito alto. O que o Banco Inter tem ali de patrimônio em si? Ele não tem uma fábrica, uma indústria. Tem pessoas trabalhando, computadores. O Banco Inter não tem nem muitas sedes, né? Tem lá em BH, mas você não vê uma agência do Banco Inter. O Itaú, ele tem agência, ele tem caixa eletrônico. Então, é muito mais difícil acontecer isso, tá? Então, essas empresas de tecnologia, elas têm um potencial de crescimento muito grande, mas junto com isso vem um risco muito grande também, tá? Então, elas podem não entregar o retorno que elas estão precificadas. O próprio Banco Inter é um exemplo. Ele estava sendo negociado a 2.000 vezes o lucro dele. Ou seja, o lucro de hoje não justifica o preço. O mercado tem uma expectativa que no futuro ele vá ter aquele lucro. Aquele exemplo que eu dei no início aqui, né, de pessoas que podem, né, daqui a um tempo, contratarem serviços dele e ter um lucro maior. Então, o mercado tem uma expectativa muito grande e fazendo com que o preço dele seja dessa forma. Esse foi um dos motivos que eu vendi as ações do Banco Inter. Eu não sou adepto a vender ações, mas em maio eu vendi. Eu até fiz um vídeo no YouTube mostrando. Eu gosto sempre de mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo, mais para inspirar mesmo. E eu vendi porque eu achei que o preço estava muito maior do que o que ele valia, preço e valor, tá? Eu comprei lá em 2019, tá? E vendi 60% da minha participação de Banco Inter no início desse ano. Foi até uma curiosidade que desde então ele só caiu. Mas eu não sou o bambambam, eu não sei de tudo, eu não sei quando estava na máxima, tá? Foi uma análise que eu fiz, mas eu não prevejo o futuro, tá? Então é isso, tá? Essas empresas de tecnologia, e tem várias outras, tá? Tem a Cash 3, que é a Merius, é uma empresa aí que a gente pode considerar que ela é do setor de tecnologia. Tem a Sinqia, tem a Lynx, que comprou, tem a TOTUS, né? Enfim, tem várias empresas desse setor que elas podem rapidamente dobrar de valor, porque o patrimônio que elas têm é muito pequeno em relação ao lucro que ela gera. Né? Então, se a gente fizer uma análise de preço sobre o lucro, de preço sobre o valor patrimonial, que é uma outra análise, o valor patrimonial é muito pequeno. Então, o resultado matemático, ele dá muito fora da realidade, distorcido. Aí a gente tem que ter uma certa maldade na hora de fazer esse valuation. Eu não posso comparar, por exemplo, uma empresa de tecnologia com uma empresa elétrica, tá? Marcelo, antes da gente fechar, a gente tem uma última pergunta. Ela vai mais para a parte de cripto. Qual que seria a sua visão, né, de criptoativos e o que você espera a respeito disso para os próximos anos? Quais que seriam as suas previsões? Ô, Rodrigo, é o seguinte, cara. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, tá? Eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Eu conheço uma pessoa que trabalha com NFT, porque quando a gente fala em criptoativos, muita gente fala Bitcoin, isso só a pontinha do iceberg, tá? A parte de NFT, tá? A tecnologia em si, blockchain, ela é muito maior do que a maioria das pessoas conhecem, né? Como os criptoativos. Eu não tenho e nem pretendo ter, tá? Essa é a minha visão. Tem gente que quando eu falo isso, fala, nossa, você tá doido, não sei o quê, né? Mas tem gente que também não tem renda fixa. Então, quer dizer, isso é filosofia de investimento. Eu não tenho e não pretendo ter, pelo menos por enquanto. Eu posso mudar de opinião, não tem problema nenhum. Eu não sou o dono da verdade, tá? E tudo bem. Se eu mudar de opinião, eu vou falar, comprei hoje tal ativo, tá? Mas, na minha visão, eu não vejo fundamentos que justifiquem, tá? Eu não vejo fundamentos que justifiquem. O que faz o preço desses tipos de investimentos subirem ou caírem? É especulação de mercado, né? Pessoas comprando, o preço sobe. Pessoas vendendo, o preço cai. Mas, para mim, não tem muita justificativa se um cara postar um Twitter e o preço despencar 10%. Isso, da minha filosofia de investimento, mais uma vez eu digo, não quer dizer que eu esteja certo, tá? Então, eu não tenho, tá? Por enquanto, e pelo menos por enquanto eu não pretendo ter. Quem tem, tudo bem, não tem nenhum problema, isso faz parte da carteira de investimento.
e aí a diversificação que a pessoa quer. Na minha filosofia, não entra, tá? E aí é uma tecnologia recentemente nova, eu vou falar aí o que eu tenho de conhecimento. Apesar de não investir, né, eu estudei um pouco. Ele veio justamente para quebrar a maneira com que as pessoas fazem transações financeiras, e aí isso também é um dos motivos que pode ser muito positivo e ao mesmo tempo muito negativo, porque não tem como eu controlar muito, né, as transações, eu não consigo, os governos não têm controle sobre isso. E aí isso faz com que seja interessante, porque, opa, o governo não consegue pôr a mão, então é bom. Mas também é um risco muito maior, por quê? E se o governo proibir a circulação? E se o governo arrumar um jeito de não deixar as transações acontecerem? Bom, a gente tem alguns governos fazendo isso, né? E se essa ideia for para frente, mais rígida, eu vou ficar com um ativo que não vai ter um valor, que pode não ter um valor, porque não aceitam transações. Ou pode ser exatamente o contrário, ele é um ativo extremamente convexo, né? Convexidade é o quê? Eu tenho uma possibilidade de perda limitada, mas uma possibilidade de ganho ilimitado. Então, por eu não por isso não se encaixar na minha filosofia de investimento, eu prefiro, pelo menos por enquanto, ficar de fora, tá? Mas quem tem, não tem nenhum problema. Eu não sou extremista de falar que é bom demais ou ruim demais, tá? Eu só acho que se você não tem renda fixa, é um risco muito grande para a sua sequência de vida, né? Uma emergência que possa aparecer. Mas não tem nenhum problema, tá? Essa é a minha visão e eu não quero que todos sejam iguais a mim. Não tem problema nenhum, tá? Você tem, Sofia, criptoativos? Não, mas eu estou um pouco interessada aí. No Sinvest a gente tem uma frente, né, que estuda as criptomoedas e eu participo dela, então no momento eu estou estudando um pouco mais antes de arriscar. Eu ainda sou bem nova nesse nicho aí dos investimentos, mas eu vejo potencial. Eu só dou uma dica, é o seguinte, assim como no day trade, tá? Eu não acho que é algo errado, mas eu acho que você só deve ter esse tipo de investimento se você já tem uma certa experiência. Então, eu acho que deve ser gradativo. Você tem lá os investimentos em renda fixa, depois começar com fundos imobiliários, depois ações, para depois ir para esse tipo de ativo. Eu acho que seria interessante quem está começando a fazer isso, não diretamente lá no mais arriscado. Por quê? As pessoas não estão acostumadas com essa volatilidade, tá? Então tem gente que já vem de casa para comprar tudo em Bitcoin. Aí o negócio cai lá 50% em alguns meses, e aí a pessoa, né, fica achando ruim, aí já fala que bolsa de valores é cassino e não sei o quê. Então eu acho que se você quer, vai aos poucos, né? Isso aí para todas as pessoas, por causa disso, né? Porque é um investimento muito mais volátil, muito mais arriscado. Então, principalmente no longo prazo, é um pouco interessante ter um pé atrás, tá? Principalmente para as pessoas mais iniciantes. Quem já tem uma certa experiência, já entende, tranquilo, tá? Aí é só uma dica que eu dou aí pro pessoal, tá? A maior parte acho que do pessoal do Sinvest não são todos que têm essa experiência com cripto, mas é algo que a gente estuda mesmo, porque realmente é muito importante, e até mesmo essa questão emocional, né? Você ter essa estabilidade para você conseguir lidar com essa volatilidade. Isso realmente é bem importante, então eu ainda estou aí nessa fase do estudo para ver se realmente eu vou investir ou não em cripto. Marcelo, eu queria te agradecer, né, por toda a nossa conversa, por ter respondido todas as perguntas. A gente vai ter que finalizar, infelizmente, né, o evento, mas eu queria te agradecer a participação, dizer que o Sinvest está de portas abertas para você. Foi muito bom o conhecimento, né, que você passou para a gente. E espero em breve, né? Esperamos, todos nós esperamos, que você possa participar de outros momentos com a gente no nosso núcleo, tá bom? Que isso, eu que agradeço o convite. Eu espero ter tentado passar um pouco de conhecimento para vocês. Eu acho o seguinte, a gente tem muita coisa ainda para falar, muita coisa para fazer, tem muito conhecimento ainda para ser passado, e isso que vocês estão fazendo é extremamente importante para as pessoas, né, levar conhecimento. Eu digo que é o seguinte, tem uma frase que sempre me marcou na minha pós-graduação, que foi a seguinte, o professor, ele não é simplesmente para transmitir conhecimento, mas para dar ao aluno a capacidade de ele ter independência de pensamento.
Então, eu sempre falo para as pessoas, não fica me perguntando qual o melhor investimento. Saibam analisar, saibam vocês analisar o melhor investimento para você. Então, eu acho que isso é importante, levar isso. Porque o que pode ser bom para um pode não ser para o outro, né? O que é o perfil de um pode não ser do outro. Então, eu acho que é isso. É dar às pessoas, munir as pessoas de conhecimento necessário para que elas tomem as decisões delas. Eu acho que isso que é importante. Marcelo, a gente também vai deixar aí para o pessoal conseguir acessar seus canais, suas redes sociais. Você tem um canal no YouTube, né? Então, a gente vai deixar aí para todo mundo conseguir acessar. Não sei se você está aberto a perguntas também, provavelmente você receba algumas nas suas redes sociais. Mas muito obrigada por tudo, por todo o conhecimento que você passou para a gente hoje. Que isso, eu que agradeço. Quem quiser também pode me perguntar no Instagram. Eu lido muito com pessoas aí mais iniciantes, que a maioria das pessoas são mais iniciantes, né? Depois que as pessoas já têm conhecimento, elas ficam mais autônomas. Então, no meu Instagram, eu sempre posto algumas coisas lá, alguns vídeos, fotos, mais de educação financeira. Tem meu canal no YouTube também. A gente tem um grupo no WhatsApp, quem quiser tá aberto, tá? Eu tenho 2 grupos, um que é mais para iniciantes e um para quem já está um pouco mais avançado. Então, lá a gente troca ideia, informação. Eu sempre estou aberto à mudança. Igual eu acabei de falar, né? Que eu não tenho criptoativos, mas eu posso ter um dia e tudo bem, beleza, não tem problema. E a gente sempre tem essas discussões. Eu acho que isso engrandece, né? A gente aprende cada vez mais. Né? O que a gente sabe, a gente já sabe. Então, quando você ouve outra pessoa, você aprende um pouco mais. Eu já até aceito, se tiver um próximo convite para o próximo simpósio, já está até aceito aqui de cara. E obrigado também pela confiança que vocês tiveram. Muito obrigado, Marcelo, pela sua disponibilidade. Depois, se você puder, envie o link para a gente também, que a gente compartilha, né? Inclui ele aqui na descrição para quem tiver interesse, ou indica suas redes sociais mesmo para o pessoal entrar. E muito obrigada e boa noite. Beleza. Pessoal, depois quem quiser me seguir lá no Instagram, @Marcelo_R Chagas. A gente colocou aqui. Beleza. Eu vou deixar também o link do nosso grupo do WhatsApp. Quem quiser, eu coloquei lá. O meu canal é Engenharia Financeira, o nome. Quem quiser também participar do nosso grupo do WhatsApp, tá? Pode entrar lá, a gente troca bastante ideia, informação, enfim. Mas é isso. Obrigado aí também de novo. Desculpa se eu não atendi todas as expectativas, mas a gente não tem muito tempo para falar, né? Então, acaba que tem que correr um pouco. Imagina, atendeu super nossas expectativas, eu acho que foi até além. Beleza, então, muito obrigado a todos. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Bom, pessoal, por fim, né, a gente vai finalizar o nosso primeiro simpósio. Eu gostaria de agradecer, né, os palestrantes que tiveram à disposição de participar com a gente, tirar um pouco do seu tempo para compartilhar conhecimento conosco. Agradecer a todos que acompanharam esses 3 dias de evento, de simpósio. E gostaria também de agradecer a todos os membros do Sinvest, né, que participaram da organização, que se dedicaram a isso, para que isso fosse possível. É muito gratificante, né, a gente conseguir concluir esse evento com chave de ouro, com pessoas tão competentes, e que tem tanta bagagem dentro dessas áreas que a gente abordou, mercado financeiro, investimentos e educação financeira. Então, a gente agradece a participação de todos. As nossas redes sociais e dos palestrantes está na descrição, vocês podem acessar, entrar em contato com a gente para caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida. E é isso, muito obrigada e boa noite a todos.